Olá, boa tarde. O nosso grupo da região sul do Brasil é composto por eu, Clara, Isabela, Ítalo, Neilma, Herbert, Santiago e João Vitor. Os temas que serão abordados são história, cultura, dança, industrialização, agricultura e vegetação, pecuária e curiosidades. Boa tarde, me chamo Isabela Lisboa. Eu vou falar um pouco sobre o aspecto histórico da região sul. A região sul é composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tendo uma história um pouco diferente do restante do país, a região sul do Brasil faz fronteira com o Paraguai, Uruguai e Argentina, tendo assim um processo de formação cultural interessante, tendo uma pluralidade linguística e costumes que destoam do restante do país. Historicamente, para se entender essa formação, é necessário retomar no ano de 1494, onde foi estipulado o Tratado de Tordesilhas. Através de uma linha imaginária, era separado o território que viria a ser conquistado por portugueses e espanhóis, e a região do sul se encontrava nos limites dessa linha. A ocupação inicial ocorreu primordialmente na faixa litorânea do Nordeste, onde se intensificou a extração. As demais regiões passaram por processos distintos de ocupação. No Sul se evidencia uma ocupação de missões jesuítas espanholas, que objetivavam a conversão dos nativos americanos. Entretanto, somente com os avanços dos bandeirantes vindos de São Paulo, que o local passou a ser ocupado pelos portugueses, sendo também da responsabilidade dos bandeirantes a inserção do gado na região sul, pois os bandeirantes comunentes levavam o gado em suas expedições, que por vezes se dispersavam do caminho, e nas planícies sulistas tinha um local extremamente propício para a reprodução e sobrevivência. Por ser uma região fronteira, vários conflitos ocorreram e uma série de mudanças de posse de território ocorreu entre Portugal e Espanha. A medida mais prudente encontrada pelo governo português foi povoar o espaço, trazendo uma leva de colonos europeus que protegiam e ao mesmo tempo levavam prosperidade a um local ainda pouco explorado. Mas para entender a migração do sul, é preciso fazer uma pequena viagem à região sudeste. Isso imperou lá no século XIX, a política de embranquecer o Brasil, ou seja, trazer mais europeus para ocupar o território brasileiro. Dessa forma, foi procurado países que teriam interesse em enviar pessoas para trabalhar além mar. A Itália, devido à sua grande população e déficit de empregos, foi um dos principais expoentes de trabalho para o Brasil. Entretanto, esse sonho de uma realidade melhor foi barrado por uma dura realidade, onde os italianos iriam trabalhar majoritariamente na colheita de café, porém seria descontado do seu pagamento os custos da viagem, e o trabalhador ficaria restrito a apenas comprar nas lojas do seu patrão, gerando assim uma dívida contínua, que no fim das contas se assemelhava ao processo de escravidão. Em um curto espaço de tempo, foi sendo perdido o interesse dos europeus para se trabalhar no Brasil. Nesse momento, é que o sul do Brasil ganha um destaque. Um novo acordo acontece entre o Brasil e os imigrantes, onde através de uma espécie de pagamento, o imigrante teria direito à posse da terra e não seria um funcionário, mas sim um fazendeiro. Esse processo, em larga escala, era inédito no Brasil e chamou a atenção dos italianos, alemães e eslavos. Com o território enfim ocupado, o progresso chegou rápido à região sul, iniciando o cultivo de várias culturas e criação de gado, que se destacou e até hoje é uma das maiores atividades econômicas da região. O sul se consolidou como região próspera e um dos índices de desenvolvimento invejáveis, tendo uma cultura muito diferente do restante do país. Boa tarde. Meu nome é Herbert e eu vou falar sobre agricultura no sul do Brasil. A região sul é a menor das 5 regiões brasileiras, mas nem por isso deixa de ser economicamente importante para o país. Na região sul, o clima predominante é o subtropical, com 4 estações bem definidas. A região sul do Brasil apresenta uma vasta plantação de araucárias, conhecida como Pinheiro do Paraná, em Pontos do Planalto, no Paraná e em Santa Catarina. Já nas porções sul e oeste do Rio Grande do Sul, predominam os campos naturais. No campo da agricultura, a região sul é bastante diversificada. No Rio Grande do Sul, as culturas importantes são a de milho, soja, arroz, maçãs, mandioca, tabaco e uvas. Uma curiosidade é que Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a exportar a soja, o que gerou muita riqueza para a região. No entanto, o cultivo mecanizado da soja agravou o desemprego no campo e a concentração fundiária. A região sul possui tradição na agricultura familiar e os pequenos agricultores tentam diversificar as culturas nos estados. A agricultura é a atividade econômica de maior rendimento e que emprega o maior número de trabalhadores no sul do país. A atividade é desenvolvida na forma de policultura em pequenas propriedades de base familiar introduzidas por imigrantes europeus, principalmente alemães, e a monocultura comercial, desenvolvida em grandes propriedades, como as culturas de algodão, cana-de-açúcar e principalmente soja, laranja, trigo e café. A erva mate também é um produto do extrativismo na região sul do Brasil. Meu nome é Neilma dos Santos,
irei falar um pouco sobre a pecuária na região sul. A região sul é um dos maiores produtores e exportadores de suínos e também de frango, com destaque para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina, município considerado a capital da agroindústria, onde estão localizadas grandes unidades industriais, processadores e exportadores de carne e de suínos e aves. A pecuária é desenvolvida de forma extensiva e intensiva, ocupando um importante papel para a economia da região, sendo utilizadas técnicas modernas, em que realiza-se uma seleção genética dos alimentos, aproveitando de suas viabilidades econômicas, inseminações artificiais, uso de medicamentos, rações especiais para ganho de peso, ordenha mecânica para dinamizar o trabalho e melhorar a qualidade, entre outras. A criação de gados bovinos de corte tem como objetivo abastecer o mercado interno e a exportação. É desenvolvida em grande escala a produção de gado leiteiro, um dos melhores rebanhos do Brasil, beneficiando a indústria de laticínios. A região sul é considerada a maior centro produtivo de proteína animal do mundo. O Campo do Sul constitui excelente pastagem natural para a criação de gados bovinos, principalmente na Campanha Gaúcha ou Pampa, no estado do Rio Grande do Sul, desenvolvendo-se ali uma pecuária extensiva, criando, além de bovinos, também ovinos. Atualmente, a produção de carne tornou-se o principal objetivo da ovicultura no estado, em função da elevação do preço pago ao produto, que tornou a atividade mais atraente e rendável. Os 3 estados do sul são os maiores produtores do país de carne suína. A avicultura em Santa Catarina, em que a região sul é o segundo maior do Brasil na produção de ovos. Na piscicultura, é a maior região produtiva de peixe do país, tendo a tilápia como principal espécie cultivada. Meu nome é Santiago Oliveira e eu vou falar sobre a industrialização na região sul. A região sul é destaque positivo praticamente em todos os segmentos econômicos. No setor industrial não é diferente. Ocupa atualmente o segundo lugar do percentual nacional nesse setor da economia. O volume comercial corresponde a 21% do total nacional. Dessa forma é superado somente pela região sudeste. Na região estão inseridos diferentes tipos de indústrias. No entanto, as atividades que mais predominam é a produção têxtil e alimentícia. Essas utilizam como matéria-prima a produção agropecuária desenvolvida na região. As indústrias estão instaladas em locais estratégicos, perto das fontes de matérias-primas. Nas áreas de produção pecuária estão os parques produtivos no segmento de frigorífico, curtumes, laticínios, e já em áreas de produção agrícolas se encontram instaladas fábricas de óleos vegetais, produção de trigo, produção de suco e as vinícolas. Essa junção entre produção agropecuária e industrial é denominada de agroindústria. As indústrias da região sul estão regularmente distribuídas ao longo do território. Elas são encontradas em pequenos centros urbanos e médios. No entanto, naturalmente as áreas que concentram a maior parcela de indústrias estão nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba e nordeste de Santa Catarina, na qual se encontra Joinville, Blumenau, Brusque, além dos parques industriais nas cidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, no Paraná. E já no Rio Grande do Sul, as suas principais cidades são Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas. Um dos importantes fatores para o desenvolvimento industrial na região sul é o potencial energético, devido às usinas hidrelétricas instaladas na região. O relevo de Planalto facilitou a construção das mesmas. Dessa forma, a abundância de energia elétrica facilita o abastecimento do setor produtivo industrial. Boa tarde, pessoal. Me chamo João Victor e eu vou falar sobre a cultura da região sul. A cultura da região sul é influenciada pelos imigrantes europeus, que chegaram ao final do século XIX e contribuíram muito para o desenvolvimento econômico da região. Essa região apresenta elementos culturais dos índios, que foram os primeiros habitantes, espanhóis e portugueses, que foram os colonizadores, e também os negros, que foram escravizados na época. Logo após vieram os alemães, italianos, japoneses e outros, tornando a cultura diversificada. Começamos falando sobre o Rio Grande do Sul, da onde são os gaúchos. Os gaúchos formam um povo rico em tradições vindas dos alemães e italianos. Entre as principais características culturais do gaúcho estão a bombacha, o lenço, o poncho e o chimarrão,
que é um chá muito saboroso. Há também a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que tem origem portuguesa e é realizada em Porto Alegre, dia 2 de fevereiro, no rio Guaíba, onde centenas de barcos e milhares de fiéis devotos participam. Continuamos com o Paraná, que tem a cultura fortemente influenciada pelos imigrantes alemães e poloneses, e também os holandeses. As principais festas do estado são a Cavalada, Congada, Festa da Cerejeira, entre outros. Um dos pratos típicos e mais famosos do Paraná é o barreado, que é um prato caboclo típico do litoral, que é um cozido de carne feito com carne bovina e toucinho e especiarias que são colocados em uma panela de barro. É isso mesmo, e enterrada. Nisso eles acendem uma fogueira em cima e deixam cozinhando por 12 horas. Continuamos com Santa Catarina, que há um grande número de casas com arquitetura típicas europeia que torna a cidade linda, galera. Os imigrantes do velho continente, que é a Europa, contribuíram para a cultura do vinho, triticultura, linho, algodão e mandioca. Algumas atividades culturais, como o boi de mamão, chamam muita atenção e mobilizam diversas pessoas. Mas o que é o boi de mamão? É um evento que começa com prendas e pedidos de ajuda e termina com a morte e ressurreição do boi. Há também a Oktoberfest, que ocorre em Blumenau. É uma festa típica alemã, tradicional e conhecida como a festa da cerveja, onde diversas pessoas, milhares de turistas se unem para cantar, dançar, usar roupas e instrumentos típicos alemães e tomar muita cerveja e comer muita carne. Eu queria fazer uma observação e falar que a região sul em si é um lugar onde tem mais casos de injúria racial no Brasil. Boa tarde, meu nome é Ítalo e agora iremos conhecer as danças típicas da região sul do Brasil. As danças típicas da região sul do país são entre as principais demonstrações da influência da cultura europeia no Brasil. Os 3 estados têm manifestações diferentes da dança que, além dos passos, carregam instrumentos específicos e vestimentas, tal qual a origem. No Paraná, as principais manifestações são o pau das fitas, o fandango. O pau das fitas é de origem alemã e é caracterizado por um mastro onde são fixadas várias fitas. Cada dançarino segura uma e vai traçando com os demais enquanto circunda o mastro ao som de violão, acordeão, cavaquinho e pandeiro. O boi de mamão, a dança do violão e a balinha são encontradas em Santa Catarina. O boi mamão também é conhecido como Bumba Meu Boi e Boi Bumbá. É uma brincadeira também realizada nos estados do Norte e Nordeste. Já a dança do violão é caracterizada pelo uso dos bastões, pelos bailarinos que giram, batem e desenvolvem uma coreografia ritmada. No Rio Grande do Sul, a diversidade de danças típicas é maior. Lá encontramos a chimarrita, a milonga, o vaneirão, a chula e o pezinho. A chimarrita é uma dança típica portuguesa, também semelhante à quadrilha. No Rio Grande do Sul, encontramos ainda o xote, o chamamé, que também são encontrados no Paraná e no Mato Grosso do Sul. A marcha, o bujo, a mazuca e a polca. A polca é uma dança tcheca que exerce forte influência na cultura paraguaia. Oi, eu sou Clara e vou apresentar a vocês 15 curiosidades sobre a região sul interessantíssimas. Trata-se de uma região altamente influenciada pela presença de imigrantes que vieram da Europa para estabelecer povoamento. A indústria de vinho é uma das atividades econômicas mais representativas da região e supera os 85% da produção nacional. Dizem que é a região com o maior IDH do país, Índice de Desenvolvimento Humano. Em termos turísticos, a Cataratas do Iguaçu, que está presente no Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, é uma das 7 maravilhas do mundo natural. A região sul faz fronteira com a América Latina. Trata-se da região que registra as temperaturas mais baixas do nosso país. É a região que apresenta a maior porcentagem de brancos no Brasil por conta da sua descendência europeia. Sua área corresponde a 6,76% do território brasileiro. Região famosa pelas festas como o Oktoberfest. Maior PIB do país, menores taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Maiores taxas de expectativa de vida entre as regiões do Brasil. Menor região do Brasil. As cidades da região sul estão entre as 10 mais visitadas no Brasil apenas no inverno. E a ferrovia Curitiba é um dos importantes pontos turísticos.